tive um sonho lindo e eu voltava a ser menino. Quando acordei, eu pensei neste destino. O céu estava estrelado, pintadinho de balões. Era a noite linda do querido São João. Ah, se eu pudesse transformar realidade este lindo sonho que o tempo transformou. De danças, de quadrilhas, de balões em quantidade, fogueiras e bandeirinhas, muito pouco que restou. De danças, de quadrilhas, de balões em quantidade, fogueiras e bandeirinhas, muito pouco que restou. Já não se brinca mais de roda como outrora e tantas outras brincadeiras que passou. Quando chegava meia-noite era hora da ilusão que a fogueira apagou. Oh, saudade dos tempos idos que hoje se modernizou. Aquelas festas juninas bem caipira, era família, união, paz e amor. Aquelas festas juninas bem caipira, era família, união, paz e amor. Meus amigos, boa noite. Eu estou aqui com um grande amigo, Zito, pai do Anderson, da turma TZ Rio, galera, entendeu? Então, tem até malanche, TZ Rito e Ratcia, calça riada. Então, pessoal, vamos fazer entrevista com o seu amigo Zito e vai falar um pouco da história do balão. Senhor Zito, boa noite. Quantos anos você tem? 65. 65 anos, né? 65. E me diz uma coisa, por que Zito? O Zito é apelido de família. Seu nome é José? Tem José João de Oliveira Ramos. mais conhecido como Zito. Zito, mais conhecido como Zito. Então quer dizer que a turma é TZ, Turma Zito Rio. Rio. Então ficou TZ Rio. Turma do Zito. Turma do Zito, né? Isso, turma do Zito. Tá, me diz uma coisa. Em conversa com o senhor aqui agora, o senhor falou que já participou de várias turmas de balões, assim. O senhor se lembra de algumas turmas? Qual é o nome das turmas que eram antigamente? A primeira turma que eu montei com meu filho Anderson foi a turma do amor. Durou um bocado de tempo. Depois foi a turma How Life. Também durou muitos anos. E por último a TZ Rio, que completa 14 anos. Tá bom, ótimo. Me diz uma coisa. Há quanto tempo você solta balão? Eu solto o balão exatamente há 54 anos. 54 anos. 54 anos. Vi balão na Copa de 58. 58. 58, na Copa de 58 já vi balão no céu. E tinha muito balão ou tinha... Muito balão de pequeno porte, 2 metros, no máximo 3 metros. É? A maior parte eram todos feitos com papel de seda, não era papel fino, era papel de seda mesmo, ou então papel manilha, papel que se usava para encapar cadernos. Ou jornal, em últimos casos. Também existia balão de jornal. Naquela época, né? Naquela época. E me diz uma coisa. Eu escuto os outros falar que naquela época a gente andava na rua, via balão no chão jogado. As pessoas antigamente, as crianças e os próprios adultos não se ligavam muito nisso. Então quem gostava soltava e muitas vezes se encontrava o balão na rua, no chão.
principalmente o japonês. O japonês antigamente, ele não era feito com cola, ele era feito com papel especial, de seda pura. E ele era pespontado numa máquina. Eram os balões japoneses. E eram todos eles brancos, com desenho em vermelho, com bordas em vermelhos. E a bucha já era de algodão, algodão prensado. Era algodão com vela prensada. Não se sabia de que era feita aquela bucha. Hoje se tem noção de que era feita a bucha dos japoneses antigos. Eles tinham no máximo 50 centímetros, subiam e caíam totalmente apagados. E caíam no chão e ninguém pegava. Eu me lembro desse balão. A gente tem muito cuidado com ele, senão até em abrir, soltava. Soltava os Era uns pespontes. papeizinhos tudo que é mastigado um com o outro. Isso, era pespontado. Qual o nome? Pespontado. Eu sabia disso. Mais uma que eu tô aprendendo aqui agora, parceiro. É verdade, eu me lembro desses balãozinhos que eu comprava. Minha mãe comprava, né? Então a gente rasgava porque tinha que passar arroz para colar os gomos do balão. Não existia cola naquela Arroz época. e cola de farinha de trigo. Quando se fazia um balão, deixava muito tempo guardado, quando se ia procurar, ele estava todo furado de barata. A barata comia ele todo, porque era feito com farinha de trigo. Ou então arroz, né? Que em últimos casos, quem não podia fazer farinha de trigo, colava o próprio arroz, né? Que arroz há muitos anos atrás, não se usava fazer arroz com óleo. O arroz era feito somente na água e sal. Certo. Então não havia possibilidade do óleo do arroz manchar o papel. Então o arroz servia de cola. Ótimo. Antigamente tinha bancada? Você fazia bancada? Não, se fazia bancada no chão, colava-se uma folha a outra e cortava em diagonal, virava uma das folhas para poder montar o gomo. Depois do balão todo fechado, é que ia se cortar a boca. Muitas das vezes se errava, ficava balão não tinha dimensão certa de boca. Uns ficavam maiores que as outras. Ficava a boca pequena, aí abria com um determinado tamanho. E quando ultrapassava tinha que botar daquele jeito mesmo. Ainda existia o tal de reforço. Esse reforço era um papel grosso que era colocado à volta do arame. Era colocado à volta do arame para poder reforçar mais a boca, para não ter o problema da boca cair. Ah, quer dizer que a boca já era colada no balão já. No próprio papel. Não era aro não tinha aro, era Não, era a boca com aranha. A boca já presa com aranha. farinha completa, né? Completo. A bucha entrava depois que enchia ele numa fogueirinha, depois que ele era enchido, aquecido, ele ficava inflamado, cheio, numa fogueirinha de papel, de graveto, é que botava-se a mão por dentro, botava-se a bucha, que era estopa, querosene e vela raspada, amarrava-se, tacava fogo e soltava. Subia de imediato, Bem na hora, né? na hora. O senhor se lembra de um balão assim que mais marcou? O senhor se lembra do primeiro balão? Um balão que marcou a sua vida, assim? Não, O senhor se lembra? o meu primeiro balão e o que mais me marcou, que foi que me colocou no mundo dos balões, eu tinha 9 anos. Quando eu estava na frente da minha casa, vi um vulto bater no fio, corri para dentro de casa. Quando eu voltei para procurar o que era um monte de papel que estava caído no chão. Peguei aquele monte de papel, levei para um mais velho e perguntei o que era aquilo. O mais velho foi e me informou que aquilo era um balão. E eu me interessei, procurei saber como que se soltava aquilo, como é que era feito. Esse mais velho foi, na época, fez uma bucha feita de estopa de saco de batata, botou dentro, foi enchido com a bucha com um jornal aquecido e foi solto o balão. Foi meu primeiro balão que eu peguei e soltei e o primeiro balão que me marcou. Certo. E me diz uma coisa, assim, balões que o senhor soltou assim, que o senhor lembra, que até já tirei até foto de alguns balões agora aí, que o Anderson, filho dele, me deu pra mim? Me deu De uma... 80 aí, um que nós achamos aí. Balão de 1980, marcou esse balão, que tem quantos metros esse balãozinho aí? Esse balão aqui já era um balão feito, cortado, não nos moldes atuais, mas molde por tentativa. O que era a tentativa? A tentativa é colava-se folha de jornal, recortava no formato de um gomo, colava-se, enchia-se para ver se tinha ficado direito. Se ficasse direito, os moldes de jornal eram transferidos para placas de acrílico ou madeira compensado e era recortado no papel até dar o formato que foi definitivo. Entendi.
Naquela época era um molde de madeira e só botava madeira em cima do papel e recortava. Colocava o molde em cima do papel e recortava para não ter que estar cortando de uma em uma, recortava já em grande quantidade. Naquela época eu já fazia isso. Hoje ficou bem mais fácil, que é feito pelo computador. E me diz uma coisa, naquela época, o senhor enchia o balão como? Enchia como? É. Naquela época se enchia balão com uma bucha auxiliar, feita também com estopa e querosene. A bucha original já estava dentro do balão, abria-se os gomos, enchia-se e quando ele já estava cheio, acendia-se com a própria bucha. Não era utilizado maçarico como é hoje. Ou então com ventilador. Botava o ventilador, com o ventilador abria o balão formando o bojo dele, tacava fogo com a vela ou com a outra bucha auxiliar, e era acender e soltar. E diz uma coisa, o senhor já... na minha época eu sei que eu já fiz isso. A época o senhor, claro que foi isso. Já quantas vezes já pendurou um fio, jogou um barbante para segurar o balão no bico, para encher o balão? Olha, essa prática era constante, porque nos fundos na casa que eu morava, tinha um pé de goiaba. O pé de goiaba era alto, então existia um galho que ficava atravessado. Nesse galho, jogava uma marimba, pendurava o balão pelo bico, que era amarrada uma linha no bico, pendurava, puxava. Quando chegava lá em cima do galho, dava na altura certa de um balão aproximadamente hoje de 2,5 metros, 2,5 metros, 3, era a altura padrão daquele que se fazia na época, maior. Depois que ele enchido, ia andando com ele até a linha sair do galho, a linha ou o barbante. Quando saía, aquele barbante ia pendurado no balão. Ia ficar guia de bico, né? Ficava uma guia de bico. Depois veio se tornar uma guia de bico, né? Que hoje não se usa mais. Com certeza.